Olá, Raíssa, tudo bem? Bom, estou aqui com a sua radiografia, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui juntos aqui na questão dos sisos, certo? Bom, aqui os sisos superiores, os dois estão na mesma condição. Eu vou mostrar aqui desse daqui ó, o que é essa condição. Os dois estão mais tranquilos. Por quê? A gente tem aqui o dentinho aqui, ó, o segundo molar, né? E esse daqui, ó, você vai perceber que ele faz uma ligeira curva aqui assim, ó. Vou até voltar aqui um pouquinho, ó. Ele faz uma ligeira curva ali, o formato dele. Então, ele acaba tendo um formato que facilita a saída dele. Quando a gente coloca o instrumento aqui no meio para a gente tirar ele, ele já tem um formato que vai proporcionar isso. Seria diferente, por exemplo, se ele tivesse um formato que fizesse isso daqui, ó. Aí a gente estaria indo contra a natureza dele, por quê? Quando eu fizesse esse formato, ele ia pegar aqui e não ia deixar esse dentinho sair. Aí eu teria um problema bem maior para resolver. Então, voltando aqui, a gente tem uma situação mais favorável, né? Principalmente quando a gente consegue encaixar o instrumento aqui, né? E a gente consegue deslocar esse dente com uma facilidade maior. Bom, esse dentinho, então o de cima, nós vamos ter a mesma situação, né? Essa mesma curvatura que ele vai ter, esse aqui também vai ter, né? Encaixando o instrumental ali. Agora vamos lá. Aqui eu vou passar para esse daqui, ó, primeiro. Esse daqui a gente não consegue ver bem se ele tem uma ou duas raízes, se tem uma outra raiz aqui no meio, tá? A gente não consegue ver isso. Então aqui ficou um emaranhado de raiz. E além de tudo, a gente tem um nervo que ele passa aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui direito. Ó. E a gente tem esse nervinho que passa aqui. Então, só que esse dente, ele tá do meio para cima aqui desse nervo. Então, é diferente, por exemplo, se esse nervo tivesse mais para... O nervo está aqui, o dente está aqui, ele tivesse mais para baixo, ele poderia estar enganchando aqui esse dente, tá? Então, aqui nos dá uma... É claro, né? Existe um contato íntimo com esse nervo, tá? Existe a chance de parestesia. O que é essa parestesia? É a chance durante a cirurgia, machucar esse nervinho e ele parar de funcionar. E um dos principais problemas é o que? A sensação de anestesiado aqui nessa região, na região do meio até o cantinho da boca ali. Isso pode ser que aconteça durante uma semana, 15 dias, um mês, 6 meses e em alguns casos até permanentemente. Por isso que existe um risco na hora da gente tirar essa cirurgia, esse siso. Mas pela experiência, né, isso aqui até que não está tão complicado não, tá? Cristiano, o que a gente pode fazer de melhor para a gente proteger, né, e a gente fazer uma cirurgia mais segura, né? O que a gente tem de melhor? A gente pode fazer uma tomografia. E a tomografia vai realmente mapear. A tomografia ela vai fatiar isso tudo aqui, ó. E aí eu vou conseguir ver certinho aonde que esse nervo, cada risco desse aqui é uma fatia que eu consigo virar ela e ver aonde que esse nervo está passando. Então eu vou tentar mostrar para você aqui uma tomografia. Então a tomografia vai ser exatamente isso aqui, ó. Eu tenho 3 cortes aqui, né? Então, por exemplo, eu chego aqui, eu deslizo esse verde, eu vou conseguir ver as fatias desse verde aqui, ó. E por que isso é tão interessante? Porque eu vou chegar nesse daqui, ó, eu vou conseguir ver que o dente está aqui e o nervinho está aqui, ó. Vamos aumentar para a gente ver. O dente está aqui e o nervinho está aqui. Só que aí eu vou chegando isso mais para trás. Olha aqui como que o dente e o nervo vão virando cada vez uma coisa só, né? Então isso aqui, ó, dá pra gente ver o siso superior, né? Então isso daqui a gente consegue mapear todo a raiz, né? E a relação que ela vai ter com o nervo. Então, isso dali é o que a odontologia tem de melhor. Cristiano, mas para todo caso igual o meu, assim, você pede uma tomografia? Não, para esse dentinho aqui, normalmente eu não peço uma tomografia, tá? Mas a gente vai ter aqui
do outro lado. E aí do outro lado, a gente tem essa raiz passando aqui pelo nervo. Então, Cristiano, e nesse caso, normalmente você pede tomografia? Normalmente aqui, ó, o nervinho está aqui e a raiz passa aqui próximo dele, aqui, ó. Então, e a gente não sabe se o nervo está aqui, ele está assim, se ele está assim, se ele está fazendo gancho, a gente não consegue ter essa real noção do que está acontecendo ali por dentro, tá? Então, assim, para todo mundo que tem um dentinho como esse eu peço tomografia? Sim, mas nem todo mundo faz a tomografia, né? Então é uma questão de divisão de responsabilidades, tá? O paciente que quer fazer, beleza, né? A gente vai fazer sempre com o maior cuidado do mundo, mas vai depender se você quer fazer, quer investir nisso, né, numa tomografia ou não. Outra coisa que eu tenho que falar, que aí é muito importante para o pós-operatório. Vamos lá. Para os dentes inferiores, né, deixa eu desenhar aqui de novo, aqui, ó. Quando a gente tirar esse dentinho, vai ficar aqui essa cavidade aqui, ó. E isso daqui lentamente vai sendo preenchido novamente. Vai ser novamente preenchido. Vai ser primeiro preenchido por um coágulo e depois isso aqui vai se transformando em osso, né? E aí chega um momento, depois de 3 meses da cirurgia, é que isso daqui vai ter formado um osso completo aqui de novo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse processo de recuperação aqui, né? Principalmente nos primeiros dias? A gente pode colocar aqui dentro uma esponja de colágeno. Ela é como se fosse uma esponjinha mesmo, né? Que a gente coloca aqui, ó, e deixa eu desenhar de azul. Então ela é meio que um quadradinho que a gente coloca aqui, e aí é um cubinho, né? E aí, quando a gente faz isso, ela vai reter o sangue aqui dentro e já vai preencher e já vai acelerar essa cicatrização. Além disso, vai diminuir risco de sangramento, vai diminuir risco de infecção, né? E então, assim, é alguma coisa que vai adiantar, dentro da minha experiência aqui, vai adiantar 3 dias ali mais ou menos do processo de cicatrização, tá bom? É essencial fazer isso? Não, é só para quem quer ter um conforto maior no pós-operatório. Isso daqui, né, nem sempre a gente coloca, por exemplo, eu não preciso de colocar isso na parte de cima, porque não vai fazer sentido nenhum, a recuperação em cima é super tranquila, tá? Mas então a gente recomenda fazer isso tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, apenas aqui na parte de baixo, ok? Então é isso aí. Tô te mandando o vídeo, eu só preciso que você se posicione se quer fazer uma tomografia, se não quer, né? E aí, se não quiser, a gente já pode agendar o procedimento, eu já te passo tudo certinho, né? O plano de tratamento, te passo o valor dessas esponjas, né? Caso você queira colocar. Não, Cristiano, eu quero fazer a tomografia. Beleza, a gente faz a tomografia e aí a gente reavalia seu caso aí. Tá bom? Grande abraço, obrigado e desculpa aí pela demora em ver sua radiografia. Tchau, tchau.